Bom, pessoal, então continuando aqui, né? A gente parou aqui nessa questão, vamos para a próxima questão aqui. Ao serem pressionadas simultaneamente as teclas Ctrl Tab no navegador Mozilla Firefox, o que é que ele está apertando? O que é que acontece, né, quando você apertar as teclas Ctrl Tab, né? No Mozilla Firefox, né? Lembrando que os atalhos eles funcionam diferente de determinado aplicativo, né? Tem que é no Mozilla Firefox, né? Eu sei a resposta? Não, né? Isso aqui é outra questão daquelas que eu analisaria para ver a resposta, certo? Eu sei que Ctrl Tab no computador, né? Na realidade é o Alt Tab, né? Vai alternar entre as janelas, né? Então você tem várias janelas, você alterna entre as janelas, né? Aí ele diz, ó, a próxima aba passa a ser a corrente, né? Por exemplo, né? Lá no computador, né? Se você tem aqui, ó, o Firefox aberto, aí você tem o Word, você tem um programa qualquer aberto, né? Tá aqui Firefox, Word, tá? Planilha aqui aberta. Se você apertar o Alt Tab, né? O que é que seu computador faz? Se você tava aqui, ele vai passar para cá. Aí aperta de novo o Alt Tab, ele passa para cá, certo? Então ele vai alternando entre as janelas, certo? Isso no próprio computador, né? Só que ele tá apertando aqui, ó, no Mozilla Firefox, Ctrl Tab. Mas eu iria nesse sentido, certo? Então ele passa aqui, ó, vai alternando entre as telas, né? A próxima aba passa a ser a corrente, está bem coerente com isso, né? Então eu deixaria aqui de lado, né? Todas as abas abertas do navegador são atualizadas? Não, né? Para atualizar é F5, Ctrl Alt F5, né? Então atualizar tem a ver com F5, né? Não com Ctrl Tab, né? É encerrada a aba atual, encerrada, fechar também não, né? Ctrl Tab e fechar a aba atual. O próximo campo do formulário corrente é selecionado. Pronto, tô falando navegador, não é formulário, né? Então não tem nada a ver também, né? Então a próxima aba passa a corrente, correto, né? O gabarito, né? O que é isso, né? Então você tem lá o Firefox aberto, certo? Aí você pode abrir várias janelas, né? Uma com e-mail, uma com um site qualquer, outra com aplicativo, uma aplicação web aqui, outra coisa, né? Então essas janelas vão sendo abertas e fica lá em cima, né? No seu navegador, né? Aí você tá nessa janela aqui atual, né? Você tá vendo aqui o conteúdo dessa janela aqui, né? Quando você aperta Ctrl Tab, o que é que vai acontecer? Você vai passar para essa janela aqui, que é a próxima, né? Então a próxima janela se torna atual. Então esse conteúdo vai sumir e vai vir o conteúdo da janela atual para cá, né? Se você apertar de novo, vai para a próxima, né? Então ele faz o quê? Faz a próxima janela se tornar a atual, né? Que é o que ele está dizendo aqui, né? Então atalho Ctrl Tab no navegador, né? Mozilla Firefox faz essa alternância aí das páginas, certo? Assinale a opção que corresponde à correta definição de Fire, né? Software malicioso? Não, né? Fire é um software de segurança, né? Fire quer dizer tipo parede de fogo, né? Então você tem aqui o seu computador na sua rede interna, né? Tá aqui um R de rede interna, aí você tem tipo uma parede de fogo aqui, protegendo você da internet aqui, né? Dos perigos do mundo, né? Então o pessoal, antes de vir atacar aqui, ele tem que passar onde? No Fire, né? O Fire vai barrar essa conexão, vai jogar fora aqui essa conexão e não deixa o invasor chegar aqui, né? Então o Fire é um mecanismo de segurança, né? Não um software malicioso, né? Software malicioso que se filtra em computadores com o intuito de roubar ou danificar dados, né? Nada a ver, né? Então, programa de cifragem e deciframento de mensagens destinado a proteger dados dos usuários durante a navegação na web, também não, né? Quem protege os dados aqui é o HTTPS, né? Que é usa o protocolo SSL/TLS, que vai fazer essa criptografia, né? Aqui na web, né? Dispositivo de segurança de rede que age monitorando o tráfego e detectando possíveis ameaças, correto, né? Então o Fire fica aqui, né? Quando você vai navegar, quando você baixa alguma coisa, né? Ele vai analisando, vai permitindo ou não se você vai acessar determinado site, né? Pode ter uma política que bloqueie, então ele não deixa, né? Então ele vai analisando tudo isso para garantir a segurança, certo? Tanto quanto dos pacotes que entram quanto dos que saem, certo? Rede privada de computadores. Rede privada de computadores é a sigla VPN, né? Então não é um Fire, né? A qual somente usuários devidamente autorizados e autenticados podem acessar. Não, né? Isso aqui é autorizados e autenticados acessar, é a política da empresa, né? Pode estar parecido um pouco com o intranet, né? Mas também não seria isso, né? Aqui poderia ser uma intranet. Aqui poderia até ser classificado como intranet, né? Uma rede privada, né? A qual somente usuários devidamente autorizados e autenticados podem acessar, poderia ser uma intranet, né? Não está perfeito, né? Mas rede privada pode ser também a VPN, né? Só que aqui é a rede privada virtual, né? Então não seria essa a resposta, né? Pequenos arquivos localmente salvos pelo navegador no computador do usuário, cuja finalidade
é a experiência de futura navegação, são denominados, ele está perguntando o que, pessoal? Existem alguns arquivos pequenos, né, que ficam salvos, né, no seu computador, no navegador, quando você acessa a internet lá, né, alguns arquivos ficam salvos aqui, ele está perguntando qual o nome desses arquivos, né, que ficam salvos aqui, né. Cookies, né, você lembra daquele biscoito Cookies, né, e é essa a resposta, né, você sempre lembrar que esses arquivos pequenos que ficam salvos no navegador, essas informações usadas são os cookies, né, aquele biscoito é a resposta correta, certo? Proxy, né? Proxy é um tipo de firewall, né? Proxy é um tipo de firewall que vai trabalhar na segurança do computador, né? DRM, não sei o que é DRM, certo? Cauchemar também não sei o que é, certo? Então Proxy é uma espécie de firewall, né? Que faz aí essa... Ele fica sempre no meio, né? Então tem seu computador aqui, tem a internet aqui, né? O proxy, né, o firewall proxy, ele fica sempre no meio, né? Você não se comunica com a internet diretamente, nem a internet com você, né? Então você vai para o servidor vai para a internet vem para o servidor, o proxy vem para o seu computador, né? Então sempre há essa comunicação entre o proxy, né? Que é uma espécie de firewall, né? Não são os cookies, né? Então os cookies são essas informações, né? Algumas senhas ficam salvas aqui, os sites que você navegou, alguma coisa da sessão que você estabeleceu com um determinado site, né, são os cookies, né. Atente ao que se diz a seguir sobre ataques cibernéticos por meio de vírus e dispositivos de memória flash, pendrive. O meio mais seguro de proteger um documento digital é compactando com zip, né. Uma vez que esse formato de arquivo é imune a ataques, né, nada é imune a ataques, certo, pessoal? Nada é imune, aqui já daria para tirar essa aqui, certo? Nada é imune, né. Compactar o arquivo quer dizer que você vai só zipar esse arquivo, né, então... Tem um arquivo muito grande, aí você quer deixar ele menor, você vai compactar esse arquivo, né? Então você faz uma compactação para enviar por e-mail, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, né? Então compactar vai só diminuir aqui o tamanho, não vai tratar nada de ser imune, né? Nada é imune, né? Então a 1 tá errada, com a 1 errada você já elimina essa aqui, você já elimina tudo, né? Com a 1 errada, né? Sobraria só essa aqui e já mataria a questão, né? O pendrive é um dos dispositivos mais suscetíveis à infecção por vírus mediante o uso indiscriminado em computadores corrompidos ou devidamente protegidos, né? Ele está dizendo que o pendrive ele é um dispositivo muito perigoso. Por quê? Porque as pessoas saem colocando em vários computadores que não são protegidos, levam para a lan house, levam para casa, levam para o trabalho, né? E os computadores não estão atualizados, não estão seguros, e por isso que ele é perigoso. É realmente, né? Isso aí é verdade, né? A 3, né? Então aqui verdade. A 3. Efetuar a formatação rápida de um pendrive infectado não garante a remoção completa do vírus, por conta alguns programas maliciosos alojam-se na MBR, correto, né? Então a MBR, né, é uma partição aqui, uma parte do disco que é reservada, certo? Que para dar boot, né, uma parte inicial do disco. E a formatação rápida, né, ela não remove tudo, né? Então se você formatar rapidamente, tem uma opção lá. O vírus que estiver na MBR, ele vai estar lá, né? Então você vai continuar tendo vírus lá, né? Então, resposta correta 2 e 3, certo? No editor de texto LibreOffice Writer, quando é feito um triplo clique numa palavra de um parágrafo, né? Então, ele está dizendo que ó, você está lá com uma página de texto aberta no computador, certo? Então, tem vários textos aqui, né? Que é um parágrafo, aqui outro parágrafo, aqui outro parágrafo, né? Então, ele está dizendo, né? Quando você dá um triplo clique, né? Então, você clica 1, 2, 3, né? Quando você clica 3 vezes no mouse, né? O que é que acontece, né? Em cima de um texto aqui, né? O que é que acontece, né? Então tem várias frases, palavras aqui, né? Quando você clica 3 vezes, o que é que acontece, né? Toda a frase é selecionada, vamos deixar isso aqui, né? Toda a palavra é selecionada, aí aqui também geraria dúvida, né? Todo o parágrafo é selecionado, toda a página é selecionada, toda a página eu descartaria, certo? Com triplo clique não selecionaria toda a página. E aqui ainda tem uma diferença, certo? No LibreOffice é uma coisa, certo? E no BR Office ou no Microsoft Office também já é outra coisa, certo? Então aqui é bem complicado, certo? Essa questão aqui eu considero uma questão bem difícil, né? Mas existe alguns cliques desses, né? O que é que acontece, né? Quando você clica aqui em cima da palavra, né? Você clica, ó, selecionar a palavra, né? Você pode selecionar, né? Se você clicar 3 vezes, né, você posiciona o cursor, seleciona toda a frase, né? Então vamos supor que nessa primeira linha aqui, né, tenha 2 frases. Se você clicar 3 vezes, ele vai selecionar toda a frase, né? Não vai selecionar 2 frases não, certo? E nem vai selecionar o parágrafo todo. Ele vai selecionar apenas o quê? Apenas a frase, certo? Então clica 3 vezes, ele vai selecionar
a frase, certo? Isso no LibreOffice, certo? Se você for no Word, né? Aí você já tem outra coisa, né? Ó, se você clicar só uma vez, vai fazer o quê? Ele vai só marcar o cursor, né? Se você clicar 2 vezes, aí selecionar a palavra, né? Então tem aqui, né? Vamos supor aqui. Jesus é a salvação. Claro que lá na mesma linha, certo? Então Jesus é a salvação. Se você clicar uma vez, ele vai só colocar o mouse aqui, certo? Se você clicar 2 vezes, aí ele seleciona a palavra Jesus, certo? Se você clicar 3 vezes, ele seleciona o período, né? Então não necessariamente o período é uma frase, né? Aqui eu acredito que seja, né? Mas tá, Jesus é a salvação. Aí bota, ele é a vida, né? Já seria outro período, né? Então ele selecionaria um período, né? E 3 cliques, né? No caso, que ele seleciona um período, que é a mesma coisa da frase, no caso, né? Seleciona o período. E no caso, 4 cliques, ele selecionaria todo o parágrafo, né? Isso nesse aqui, certo? No Writer. No Word não existe esse selecionar todo o parágrafo, certo? Quer dizer, tem o parágrafo, né? Ele não tem de selecionar o período, né? Que é esse, Jesus é a salvação. É justamente o que a questão pede, né? Período ou frase, né? Então ele selecionaria o que? Toda a frase é selecionada aqui, né? Uma questão meio difícil, né? Que, como eu disse, é parte da informática, né? Meio que decoreba, então vai muito do uso, né? Essa aqui não dava nem para tentar sair assim com a lógica, né? Porque mas a lógica que você poderia ter utilizado aqui era o quê? Palavra é menor que frase, né? Frase é menor que parágrafo, né? Parágrafo é menor que página, né? Então, 3 cliques. Com um clique eu sei que o mouse não faz nada, só vai marcar lá, né? Então, com 2, aí eu começaria. Com 2 eu acho que é palavra, né? Então, o que é maior? Com 3, eu acho que é frase, né? Com 4, aí iria para parágrafo, né? E com 5, mas não tem, né? Seria a página toda, né? Então, nessa lógica, você ainda conseguiria sair e chegar à frase, né? Com um clique não faz nada, só vai marcar. Isso aí a gente já utiliza no dia a dia. Com 2 cliques, aí você vai para o menor, que é palavra. Com 3 cliques, né? 2 aqui, aí com 3, você iria para onde? Para a frase, né? Com 4, seria para o parágrafo, né? Como ele pergunta aqui um clique triplo, né? Então, seria aqui para frase selecionada, certo? Escreveu F. A intranet é uma rede privada de computadores dentro de uma organização? Verdadeiro, né? Então, intranet é uma rede interna só para o pessoal que trabalha dentro da empresa acessar, coloca lá o usuário e senha, se autentica e acessa aqui essa rede interna, né? A extranet é uma rede de computadores que funciona como a intranet, porém pode ser acessada também pela internet. Eu colocaria isso aqui como verdade, certo, pessoal? A extranet, ela está entre a intranet, que é só dentro da empresa, intra, né? Só dentro, né? Extra, fora, né? Só que a gente tem a internet, né? Inter, né? Quer dizer que é como se fosse bem fora, né? Mundial, se interconecta com outras redes, né? Então a intranet é só para quem está dentro da empresa. A internet é todo mundo fora, né? Então todo mundo se conecta. E tem a extranet. O que é que a extranet faz? A extranet permite você acessar uma parte do que está dentro da sua empresa, certo? Então é possível colocar alguma parte que está dentro da empresa para que sejam acessadas por pessoas de fora, né? Que por meio da internet, né? Então a extranet permite você acessar uma parte da intranet por meio da internet, certo? Então é um conceito bem confuso, mas para acertar a questão, intranet só dentro da empresa, internet todo mundo, é a rede mundial. Extranet, acessar uma parte da rede interna de uma empresa, sendo que eu estou fora, certo? HTTP e HTTPS são protocolos de comunicação utilizados na internet, sendo o protocolo HTTP mais seguro que o HTTPS. Errado. HTTP e HTTPS são protocolos de comunicação utilizados na internet? Sim, né? Então, quando você acessa lá google.com.br, antigamente a gente tinha que colocar o http://www.google.com.br, certo? Se você quisesse HTTPS, aí você tinha que estar https://, e www, aí botava o site lá, certo? Hoje em dia não é mais necessário, os navegadores eles inibem isso aqui, né? Então a gente coloca só o www, hoje em dia nem o www mais é obrigado, né? A gente coloca google.com.br e o navegador já completa essa informação, certo? Mas tanto o HTTP quanto o HTTPS são as informações para a gente acessar o site, né? Isso aqui é o protocolo, né, da web que a gente utiliza para acessar os sites, certo? Então HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, né? É o protocolo de transferência de hipertexto, né? Protocolo da web, né, basicamente. Os dois são, então até aqui está correto, certo? Sendo o protocolo HTTP mais seguro que o HTTPS, errado, né? HTTP não tem um S. Esse Szinho aqui é de segurança, certo?
Então quer dizer que o HTTPS ele tem segurança, o HTTP não tem, né? Então o HTTPS ele veio colocar uma camada de segurança no HTTP para garantir que a gente esteja seguro quando acessar um site de banco e etc, né? Então o HTTPS que é mais seguro. Então esse aqui é falso que trocou, né? Então VVFF, né? Esse aqui corta, VV, esse último aqui corta também porque tem o VF, então gabarito aqui, letra D, certo? Assinalar a opção que apresenta corretamente uma das funções do sistema operacional moderno, né? Ele está perguntando o que é que o sistema operacional faz, né? Prover uma maneira de controlar e vigiar a atividade dos usuários, né? Controlar e vigiar, né? Não tem nada a ver com o sistema operacional, isso aqui está mais parecendo com spyware, alguma coisa do tipo, né? Desligar e religar o computador em intervalos aleatórios de tempo com o fim de preservar as partes móveis de memória. Ah, você usa o sistema operacional para desligar o computador? Também não, né? Gerenciar o hardware, tá começando a ficar interessante, né? E o software permitindo que outros programas executem de modo eficiente e seguro enquanto compartilham os recursos disponíveis, correto, né? É isso que ele faz. Proibir o acesso às partes dos sistemas a vírus, né? Cavalo de Troia, que vai mais pro antivírus, o Fire, né? Então o que é que o sistema operacional faz, né? Nós temos os hardware do nosso computador aqui, né? Aí nós temos o sistema operacional que vai fazer o quê? Vai gerenciar esse hardware, certo? Vai permitir que os programas, né, instalados aqui, o Word, Excel, né? Vai permitir que esses programas, né, acessem o hardware, que nós nos comuniquemos aqui com os hardware, né? Ele que vai fazer essa comunicação, né? Sistema operacional também chamado de SO, né? Ele que vai fazer esse gerenciamento da parte física aqui do computador para que outros programas rodem em cima dele, para que a gente possa utilizar, né? Então o SO é que vai fazer essa base, né, de gerenciar o hardware, abstrair o hardware, né? Vai controlar algumas coisas aqui, espaço de armazenamento, memória, etc, para que os programas possam rodar, né? Então a gente tem o hardware físico, né? Nós temos aqui o sistema operacional instalado no hardware e em cima do sistema operacional nós temos os softwares aplicativos, né, que a gente utiliza para escrever texto, planilha, acessar a internet, etc, né? Então realmente ele faz isso, né? Ele permite que outros programas executem de modo eficiente e seguro enquanto compartilham os recursos disponíveis, né? Então a memória aqui, a memória pode ser utilizada por vários programas. Então quem faz isso? O sistema operacional, que vai alocar um pedaço de memória para cada um, né? Um pedaço de hardware para cada um, certo? No software de apresentação PowerPoint, Slide Mesh aí você pega aqui, ó, Mesh, não sei o que é Slide Mesh não, ó, pega Slide Mesh. O primeiro slide do arquivo pode ser, né? Você pensar em Mesh, deve ser o primeiro, né? Vou deixar isso aqui de lado, certo? Um tipo de efeito de transição de slide, transição, aqueles efeitos de transição, nada a ver, né? Um arquivo que contém todas as imagens e gráficos usados na apresentação, também eu acho que não tem muito a ver não. Um slide com aparência padrão que será repetido para todos os outros. Opa, eu acho que eu ficaria com essa aqui, certo? Eu sei a resposta é essa, né? Realmente é isso, né? O que é um slide mesh? Ele precisa ser o primeiro slide do arquivo? Não, ele não precisa ser o primeiro, certo? O slide mesh pode estar lá na quarta posição, né? E o que é que ele serve? Ele serve para que todos os outros slides sigam a formatação dele, né? Então é aquela brincadeira, né, de seguir o mesh, né? Repete o que o mesh fez, né? Basicamente isso aí, né? Então slide mesh, né? A aparência dele vai ser repetida para todos os outros slides, certo? Que estão com ele mesh. É possível colocar mais de um mestre para outros grupos, né? Digamos assim, né? É possível personalizar configurações do sistema operacional utilizando-se ferramentas do Windows, denominada, né? Então, ó, personalizar configurações, né, do sistema operacional. Então vamos lá, personalizar. PowerPoint serve para quê? Para fazer a apresentação de slides, certo? PowerPoint slides. Então não é personalizar. Painel de controles, vamos deixar aqui. Windows Media Center, né, a central de mídia, né, tem a ver com vídeo, música, tal, não sei o que. Então não tem nada a ver, né? Pensei na central de mídia do carro, né? Microsoft Excel, aqui é para planilhas, né? Então nada a ver também, né? Então por eliminação, painel de controle, certo? Lá no painel de controle é possível acessar configurações e personalizar o seu sistema operacional, certo? Inclusive fazer várias outras coisas, certo? As configurações estão no painel de controle e várias outras coisas estão aqui, certo? Considerando as teclas de atalho, né, Ctrl-Alt e janela LibreOffice, relacione corretamente o atalho com a respectiva função, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1, né? Então aqui é a coluna 1 a coluna 2 aqui, né? Ó, chama a caixa de diálogo localizar e substituir, eu sei? Não sei, certo? Imprime um documento, eu sei. Opa, para imprimir um documento eu sei que é Ctrl+P, né? Então Ctrl+P, imprimir um documento. Então eu sei que a segunda caixinha aqui, ó, tem 4 caixas que ele quer, né? Ó, aqui é 4 números. A primeira eu deixei em branco, a segunda eu sei que é o quê? Ctrl+P, né? E Ctrl+P tá com qual número aqui, ó? 4, certo? Então aqui tem um 4, certo? Eu procuro logo aqui onde não tem 4, eu elimino, certo? Então eu eliminei esses dois aqui, né? Abre um documento, eu sei? Não sei. Sai do aplicativo, eu sei? Não sei. Então vamos lá, não sei nenhuma das outras. Como é que eu resolveria a questão? Geralmente, pessoal, aqui é em inglês, ó. P é de print, de imprimir, né?
Então eu iria aqui, ó, abre um documento, o que é abrir? Open, né? Open é abrir. Então aqui, ó, abre um documento, nessa 3 aqui eu procuraria o que? Um O. Ctrl Q, Ctrl H, Ctrl O. Então eu iria aqui, ó, no 1, certo? Indo aqui no 1, vamos ver se elimina alguma outra coisa. Opa, aqui já elimina essa A. Então sobraria quem? A letra C, né? E aqui a gente aprende as outras, né? A primeira aqui seria 2 e a última aqui seria 3. Quem é a primeira? Chama a caixa de diálogo, localizar e substituir. Como é que chama a caixa de diálogo? Aí aqui está dizendo que é o Ctrl H, certo? E a última aqui, ó, que é o 3, que é o que? Ctrl Q, né? Ctrl Q sai do aplicativo, né? Esse aqui também você poderia chegar com a informação de quit, de encerrar, né? Quit, de encerrar, finalizar, né? Então, como ele diz, sai do aplicativo, o quit, né? Que é finalizar, Ctrl Q, certo? Então aí é possível chegar à resposta sem saber de tudo, né? No Microsoft Word 2010 pode-se inserir uma tabela no documento de texto de acordo com os seguintes passos. Acessar a aba. Outra dica, certo, pessoal? Inserir, ó, inserir, colocar, né? Geralmente vai estar onde? Na aba inserir, né? É isso que eu usaria, né? Então, página inicial, na página inicial vai ter formatação, certo? É possível que tenha atalho lá? É possível, mas inserir, eu iria inserir, né? Página inicial vai ser formatação, tamanho da fonte, né, cor e etc, né? Então eu cortaria essa aqui. Tabela não tem uma aba chamada tabela. A tabela está dentro de outra aba, certo? Inserir e inserir. Opa, beleza, inserir. Formas. Formas aqui, pessoal, é triângulo, aí tem a seta, aí tem uma estrela, certo? Essas são as formas, né? E tem um quadrado, tem várias fórmulas lá para você estar colocando, né? Então não seria especificamente uma tabela, né? Inserir tabela, aí você escolhe inserir tabela, então aqui gabarito letra C, certo? Isso também vem do uso, né? Então, mas tenta pegar aí, ó, quando falar inserir, eu apostaria em inserir, né? Se você souber, beleza. Se não souber, eu apostaria em inserir, certo? Então, ficar analisando a questão também ajuda muitas vezes. Que outra tabela, né? Assinale a opção que corresponde à fórmula correta utilizada para o cálculo da diferença em dias entre as datas apresentadas nas células A1 e B1, certo? Isto é, B1 A1. B1 menos A1, exibindo na célula C1, certo? Então ele quer o que? A diferença em dias, certo? Dessas datas. Se eu tenho 2 datas, eu quero a diferença em dia, então eu vou usar uma função, certo? Geralmente a função tem data alguma coisa, né? Então, é igual aquele soma-se, certo? Então pode ser um data alguma coisa, certo? Se ele quer a diferença, eu apostaria em que? Data diff, né? Por quê? Porque já colocou diff aqui, diff aqui, diff aqui, diff aqui. Então eu tenho certeza que é data diff, data alguma coisa, certo? Então se é data alguma coisa e não alguma coisa data, eu cortaria essa aqui, certo? Cortaria essa aqui também, data diff, certo? Então data diff seria a diferença de data, certo? Então a diferença de data A1, B1, e ele não está dizendo nada, só que ele disse aqui, ó, eu quero em dias, né? Então é possível você ter a diferença de data em vários formatos, né? Em dias, mês, ano, né? Então para 100 dias você tem que colocar aqui, ó, o Dzinho de dia, certo? Então na função data_diff vai ter um campo para você colocar a primeira célula, aí a segunda célula, né? E tem outro campo aqui que você vai informar alguma coisa, né? Alguma letra, né? Por exemplo, M, né? D, né? Então aqui no caso for um D, aí você coloca entre aspas, por quê? Porque é letra, né? Então você coloca entre aspas aqui o Dzinho e aqui é o gabarito, certo? Assinale a opção que apresenta somente tipos de gráficos gerados nativamente pela planilha eletrônica Cálculo LibreOffice. Também não sei essa aqui, certo? Gráfico de barras é comum? É. De rede, para quem não é tão comum, mas é comum. Cotações também é um gráfico conhecido, certo? Gráfico pluvial, sazonal, temporal, rapaz, essa aqui eu descartaria. Mapa geográfico, gerar um mapa geográfico poderia ficar até em dúvida, mas oval MNG, né? Não sei, nunca nem ouvi falar, né? Pix é bem comum, né? Mas esses dois aqui eu cortaria também, certo? Animado, gráfico animado MNG, cortaria. Gráfico bala, nunca ouvi o gráfico bala. Dispersão também é bem comum, certo? Então eu apostaria aqui, né? Acertaria a questão. Essa aqui é realmente gabarito, gráfico de barra de rede de cotações, né? Para quem sabe que é bolsa de valores, né? Essas coisas tem um gráfico de cotações, né? Rede e barra são bem comuns, né? Então, pessoal, aqui a gente encerra, né, as nossas questões. Aqui foram várias questões que a gente viu aqui da banca, né, dos últimos anos, aí eu acho 2019, 20, 18, né? São várias questões aí, espero ter contribuído com vocês com alguma coisa, né? Espero que sirva de alguma coisa aí para a prova de vocês.
E talvez eu faça uma aula aí só de sistemas operacionais, né, já que veio bem especificado lá no edital de vocês, pode ser que venha questões mais sistema operacional, né, o que é que o sistema operacional faz, as características dele, né. Mas você lembrando que ele serve para abstrair o hardware, ou seja, ele faz com que os outros programas não se preocupem com o hardware e consigam executar, certo? Ele faz o gerenciamento do hardware para esses programas, para o usuário, ele aloca, ele compartilha esses recursos físicos, né? Por exemplo, o processador tem um limite, a memória tem um limite, né? Ele que faz esse gerenciamento de quanto cada programa vai utilizar, vê quanto cada programa está utilizando, né? Ele faz toda essa gerência, né, para que nós possamos utilizar o computador, né? Mas talvez eu lance uma aula específica sobre isso, né? Então até a próxima, pessoal. Espero ter contribuído com vocês e até mais.